A paz. Vamos dar início ao nosso PG, para a honra e glória do nome do Senhor. Vou dar início com a oração. Pai, eu entro na tua presença, Jesus, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Toma a direção, Pai, de tudo que for feito aqui, Pai, seja somente para a honra e glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, abençoa cada família, Senhor, da nossa igreja, Pai. Vai entrando em providência, meu Deus, curando, restaurando, Senhor. Abençoa cada lar, meu Deus. Abençoa cada um que está nessa live, Senhor. Aqueles que ainda vão entrar, meu Deus, e abençoa aqueles que não puderam participar, porque o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor está no controle, Pai, da nossa vida, Senhor Jesus. Quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Quero te agradecer, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um de nós, Pai amado. Quero te agradecer, Pai, pela vida de Paulo, Senhor, pela vida de Edna, meu Deus, pela recuperação dela, Pai, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor Jesus. Senhor, quero te agradecer também pela vida do pastor, Senhor. Abençoa ele, Pai, toda a sua família, meu Deus. Quero te pedir pela vida de Domingo, Senhor. Visita ele, Pai, naquele leito de hospital, Senhor. Coloca a tua mão poderosa, Pai, sobre aquela enfermidade, Senhor. Que ele fique curado, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fortalece a irmã Damari, Senhor. Sei com ela, Pai, neste momento. Cuida, Pai, daquela vida. Eu te entrego a vida dela nas tuas santas mãos, Senhor. Abençoa cada enfermo da tua igreja, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, cada lar, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, que eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por cada livramento. Fica conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vou passar agora para o irmão Paulo, que ele vai louvar 2 louvores. A paz do Senhor. Eu estou assim um pouco para poder ter o distanciamento, que eu estou na casa da irmã, certo? Então, eu espero que vocês entendam o que eu esteja cantando. Eu vou fazer o máximo possível, certo? Vamos louvar ao nosso Deus, engrandecer o nome dele. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De novo, novamente, todo mundo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar, diante do teu altar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, pelo teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por tocar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, pelo teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por tocar agora até sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me falar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei.
Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 119, do 105 até o 112. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e confiarei juramentos de guarda aos teus retos justo. Estou altíssimo. Verifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me teus juízos. Estou de contínua em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Armam cilada contra mim os ímpios. Contudo, não me desejo dos teus preceitos e dos teus testemunhos. Recebi-os por largos preceitos, porque me constitui o prazer do coração. Induzo o coração a guarda o teu decreto para sempre, até o fim. Amém. Glória a Deus. Vou passar a palavra agora para a irmã Edna, que ela vai ler Mateus 13, 18 e 23. Irmã Edna. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui também de máscara, né? Respeitando o distanciamento. Vamos lá ler a palavra do Senhor, né? Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pedir a irmã Edna que faça a oração do pastor. Vou fazer a oração pelo pregador da noite, o pastor Gesiel. Vamos baixar nossos pontos, fechar nossos olhos, né? Que daqui a pouco a gente vai se alimentar da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, na tua presença. Amém, Jesus. Na casa da diaconisa Eliene, Senhor, com toda a sua família. Amém, Senhor, Jesus. abençoa cada vez mais e mais ela. Amém, Senhor, também entrego, Pai, nas tuas mãos o pastor Gesiel, Toma, Pai, que vai nas tuas ministrar a santas palavra, mãos, Senhor. Jesus. Que o que ele venha falar, Senhor, que a gente guarde em nossos corações. Amém. Ser com toda a igreja, Senhor, ser com a família dele também, Senhor. Amém, Com a Jesus. família Cipes,
com a igreja também com que ele pastoreia, Senhor. Vai, toca na vida dele, Senhor. E o que ele venha falar, Senhor, a gente guarde. Amém. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pedir ao pastor que solicite, por favor. Pastor, por favor. Solicite, pastor, por favor. Olá, boa noite, graças a paz. A paz. Diaconisa Eliane, não é isso? Isso. Ah, obrigado. Eu não estava achando aqui o local para solicitar, por isso que eu estava pedindo para vocês chamarem aí. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela oportunidade, tá? Pelo convite aí do irmão Paulo, pelo convite da senhora Diaconisa. Também vi aí que também tinha a irmã Edna, né? Que está na direção dessa atividade. Me permitam só fazer uma saudação aí para o reverendo Everaldino, tá? Fique à vontade. Eu acho que vocês sabem, ele é meu primo. E eu digo isso com orgulho, né? Da Que pessoa bom. que ele é. O homem de Deus duas vezes, né? Porque é Everaldino de Deus. O homem de Deus duas vezes, pela sua amada esposa, Diaconisa Angelita. E também fazer uma saudação especial para uma prima, que é irmã do reverendo Everaldino, que eu vi aí no início da live, eu não sei se ela continua, a minha prima Denise. Denise estava aí, ou não sei se está ainda, eu quero deixar um beijo enorme no coração dela, tá bom? Tá, graça e paz para todos. Vamos lá, então, vocês me convidaram para compartilhar uma palavra de Deus. E é um PG, eu não sei se é transmitido, toda a igreja participa, ou é apenas um pequeno grupo. Mas, por ser um pequeno grupo, eu me identifico muito com igrejas que trabalham com PGs, né? Eu vim de uma igreja lá na Bahia, que a gente, salvo engano, 2008 a 2010, nós iniciamos o trabalho com PGs, né? A gente chamava de células, porque a gente, lá na época, a gente acreditava que a igreja, se a gente colocar PGs, ou só alguns grupos, a igreja não entende como toda que ela é uma igreja em PGs, né? Então, é uma diferença grande, igreja em PGs e igreja com PGs. Então, toda igreja, ela era tinha um pensamento único nessa questão. E os pequenos grupos, eles são células, né, que são alimentadas dia a dia, onde a igreja se reúne não tem um horário definitivo para se reunir, ela pode se reunir em qualquer hora, né? A gente tinha grupos lá mesmo que se reunia por volta das 10h30 da noite, quando saíam da universidade, eles se reuniam também. Então a gente entendia que a igreja ela tem que sair em movimento, não importa o dia nem a hora, mas que ela esteja em movimento. Então eu me identifico muito com esse trabalho e louvo a Deus, porque a igreja de CIPS, né, de Socorro, ela tem essa visão, e eu sei que a cada dia vocês ficam mais apaixonados, né, por esse modo de trabalho, onde o evangelismo acontece muito mais rápido e com mais intensidade, e também a edificação da igreja. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês aí.
E o que precisarem da gente aí, em algum momento, estamos sempre à disposição, tá bom? Eu não sei se está muito escuro aí Tá para ótimo. vocês. Tá ótimo, né? Porque Tá. está acontecendo o culto online também, daqui de Buquim, tá com Rose na direção do trabalho, minha esposa. E a gente dividiu aqui os cantinhos aqui para não misturar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Uma outra coisa que eu queria colocar que eu acho interessante é que uma igreja em PGs, certamente ela não vai sentir muito esse distanciamento social, tá? Por quê? Porque ela já tem como um lema importante, cada igreja é uma casa, cada casa uma igreja e cada membro, né, pastoreia uns aos outros. Então a gente acha isso muito importante, cada membro um ministro uns dos outros. Então, as igrejas que elas são, digamos assim, tem um conteúdo mais tradicional, certamente elas sentiram essa dificuldade, mas a gente está se adaptando a esse novo momento, né? Tá bom? Não sei até quando e se a gente vai ter outros momentos assim, mas o mais importante é que o nosso coração e os nossos pensamentos são elevados apenas para um trono, né? O trono do Senhor Deus, Criador e sustentador do universo. Amém, queridos? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Do verso 36 ao verso 39. É aquele episódio da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Texto muito conhecido, mas vamos ler assim mesmo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijavam-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então, que o Espírito de Deus, ele nos conduza, né, a conhecer essa revelação e ser transformado por ela, tá? Irmãos, antes de entrar na questão em si, eu quero só revelar para vocês que essa mensagem eu compartilhei ela no domingo de manhã aqui em Buquim, no culto de Santa Ceia. E sempre quando eu tenho esse compromisso de compartilhar a mensagem de Deus, eu oro ao Senhor para saber a direção que Ele vai me dar. Porque quando a gente prega para a nossa própria igreja, nós como pastores, a gente sabe, vai entendendo o que a igreja necessita ao longo dos dias. Mas quando a gente vai anunciar para outra comunidade, a convite, a gente fica assim um tanto que perdido sem saber o que pregar, embora a palavra de Deus ela é única. E eu, orando ontem, Deus me levou ao meu coração e à minha mente de que eu deveria compartilhar essa mesma palavra e certamente ele tem um propósito muito grande nesse sentido. Amém. Inclusive, a Sexta Igreja me fez um convite para gravar uma mensagem e eu vou gravar, vou tentar, né, que eu não sou muito bom nessa questão não, tentar gravar essa mensagem mesmo para compartilhar com os irmãos da Sexta Igreja. Então, nesse sentido eu quero orientar que toda vez que a palavra de Deus ela for anunciada, ou de púlpito, ou lida, refletida, a gente precisa, como cristão, dar muita atenção a essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, né? Os discípulos disseram: para onde eu vou, Senhor, se somente Tu tem palavra de vida eterna? E é a palavra de Deus que nos leva à eternidade. Eu vi a canção aí que
o Paulo cantou, falando de que nós fomos criados, né, para adorar, e dentro de nós tem o DNA de adorador. Inclusive, vamos finalizar essa adoração, entre aspas, finalizar nos céus, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Necessariamente, eu não vou trabalhar esse texto da mulher que ungiu os pés de Cristo em si, mas ao ler, a gente consegue ver de forma bem rápida, perceber a relação do texto com alguns elementos fundamentais da teologia bíblica, como o pecado, o perdão e a adoração. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 8, as pessoas que viram o episódio da mulher que também ungiu, só que lá fala da cabeça, não necessariamente os pés, mas me parece que se trata da mesma mulher. E a gente viu que pessoas ficaram indignadas porque ela gastou um bom perfume e também ela quebrou o vaso de alabastro, um vaso caro, para ungir a Jesus. E aqui no episódio de Lucas, ele é narrado que o questionamento que fazem desse episódio, né, desse evento, é de eles entenderem que Jesus não sabia, não seria de forma Deus, nem um filho de Deus, porque não sabia que aquela mulher era pecadora, né? Como se Jesus não entendesse assim, e não visse assim, e de que se Jesus realmente fosse Deus, ele não permitiria que uma pecadora pudesse te ungir. Então, a gente vê aqui nesse texto, nesse episódio, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, que tiveram dois questionamentos. E essa é uma das coisas que a gente vai tratar na noite de hoje. Não faz muito tempo que eu estava na minha devocional com Deus, e aqui o pessoal de Buquim já sabe que na viração do dia, e graças a Deus eu tenho esse privilégio, e na viração do dia, ou seja, lá para as 5h30 da tarde, até as 18 horas, ou mais de 18, acontece a viração do dia, e remontando lá no início da criação, era o horário em que Deus descia dos céus para conversar com Adão e Eva. Eu entendi que é um momento importante para orar a Deus, conversar com Deus. Eu sempre fico em um lugar estratégico, no quintal daqui de casa, olhando para os céus, esperando Deus vir ao meu encontro. Isso é dentro da minha espiritualidade, da minha experiência. Talvez muitos não consigam compreender dessa forma, mas eu espero Deus descer ali para conversar comigo. E sempre eu estou olhando para o céu e, geralmente, quando o sol está indo dormir, a noite começa a aparecer, as estrelas elas também começam a surgir nos céus. E eu olho sempre para o Cruzeiro do Sul, que é a primeira imagem, geralmente, que eu vejo no céu. Eu vejo uma estrela de um lado, de outro, mas eu vejo sempre o Cruzeiro do Sul, e ali eu entendo como me faz lembrar da crucificação de Cristo, estando no centro da história da humanidade. E eu comecei nessa experiência, nesse dia, eu comecei a contar as estrelas que iam surgindo. Mas, de repente, eu contava as estrelas e apareciam mais estrelas e eu terminava me atrapalhando e não conseguia contar. E ali eu via tanto a grandeza da glória de Deus através dos céus, né? Amém. E interessante que, fazendo uma pesquisa, alguns cientistas, e principalmente um astrônomo brasileiro chamado Laerte Júnior, da USP, ele disse que na nossa galáxia, que é uma das menores galáxias de mais de 100 bilhões de galáxias existentes, na nossa galáxia nós temos um número de 100 bilhões de estrelas. Outros estudiosos dizem que nós chegamos até a 400 bilhões de estrelas. Então é um número assim incalculável para a gente, tá? E lembrando disso, eu fiquei a pensar que a Terra,
ela é um dos menores planetas da nossa galáxia. E foi exatamente na Terra que Deus colocou a humanidade, nós homens e mulheres. E eu fico a pensar como que um Deus tão grandioso, criador de várias galáxias, de bilhões de galáxias, colocou a gente aqui na Terra e ainda nos dar atenção. Como nós, seres tão microscópicos, tão pequenos e ainda mais pecadores, como o próprio Paulo dizia que nós somos, que ele dizia que ele era o mais miserável de todos, e é assim que nós nos sentimos minúsculos, quase invisível. Deus, em toda a sua criação, ainda consegue ouvir a nossa voz, dar atenção um por um. Então, nesse momento em que eu estava na reflexão, lá no fundo de minha casa, eu tentei glorificar a Deus com toda a minha força, com todo o meu ser, mas mesmo assim, eu acredito que eu ainda não consegui glorificar tanto Deus assim. E aí eu pedi a Ele, Senhor, me ensina a te glorificar. Me diz o que eu devo fazer para glorificar o teu nome, tá? E aí, queridos, voltando aqui a um texto, a gente consegue perceber que Jesus, que é o próprio Deus, ele aceitou a adoração de uma pecadora, assim pela visão daqueles que a conhecia, e que não a chamava pelo nome, mas sim como pecadora. E eu vi a grandeza de um Senhor, Criador dos céus e da terra, aceitando a adoração daquela mulher. Sabe, irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem uma mensagem pregada pelo teólogo John Piper, um pastor americano, escritor também. Ele pregou um sermão dizendo que Deus leva muito a sério... Olha, pessoal, controla o horário aí, pelo amor de Jesus, viu? Que Deus leva muito a sério a sua glória. E John Piper pregou naquele texto de Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, onde o verso 10 e o verso 11 diz que para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E ele pregou nesse texto. E John Piper diz que Deus tem ele disse no seu sermão que Deus tem uma paixão pela sua própria glória. E o desejo do Senhor é que todo homem entenda isso. E que todo homem não apenas entenda isso, mas passe a amar a glória de Deus. Pois a gente sabe que toda a natureza já glorifica o nome do Senhor. Do acordar até o deitar da noite, toda a natureza glorifica o nome do Senhor. E nós, seres humanos, também somos criação de Deus, mas nós temos algo diferente de todo o restante da criação, que se chama liberdade, livre-arbítrio. E claro que o pecado tirou isso de nós, né? Escondeu isso da gente, mas Deus nos deu livre-arbítrio. Então, a diferença entre toda a natureza e o homem é que a natureza, ela de fato tem já esse DNA de adorador. Os pássaros, o vento, o sol, o mar, tudo glorifica ao Senhor. E todos os seus passos soam como acordes aos ouvidos de Deus. E nós, seres humanos, temos a condição de decidir adorar a Deus. Fomos criados para adorar a Deus, mas fomos manchados pelo pecado, mas foi devolvido essa condição para a gente, para que a gente agora adore a Deus por razão. Não como os animais, mas por raciocínio, por consciência, a gente tenha essa adoração plena ao Deus vivo e real. O Salmo 19 falam que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do Senhor. Eu não sei quantos já leram lá o Salmo 148, que é uma proposta de que todos nós formemos um grande coral junto com toda a natureza para adorar o Deus Criador dos céus e da terra, exaltando
a Ele através dos nossos louvores, exaltando através das nossas vidas, como os animais fazem em todos os seus passos, todo o seu caminhar, adorem a Deus. Então essa é uma sugestão do Salmo 148. Apocalipse, capítulo 4, o João de Patmos teve uma visão sobre o trono de Deus, e ele disse que toda a obra resgatada do Senhor, inclusive nós, seres humanos, fomos resgatados para glorificar a Deus, dizendo assim: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e todo o poder. Então a gente vê isso. Tem um texto lá no livro de Isaías que diz que Deus formou o seu povo para que o seu povo anunciasse a sua glória todos os dias durante a história da humanidade. Então, amados, até aqui nós sabemos que Deus leva muito a sério a sua glória. E nós? O que sabemos sobre isso? O que fazemos sobre isso? No texto da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, a gente vê aqui duas indagações, dois questionamentos, como nós falamos lá no início da nossa fala. O primeiro questionamento é como Jesus pode perdoar o pecado de uma pecadora e deixar essa pecadora impune. Esse é um questionamento muito sério. E o John Piper ele fala bastante sobre isso. E ele diz que a glória de Deus ela é questionada quando Deus perdoa o pecado do homem e os deixa impune. A gente precisa compreender sobre a teologia do pecado que essa relação pecado e glória de Deus, elas caminham muito juntas e muitas vezes a gente não compreende isso. Lá em Romanos capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja a relação pecado e glória de Deus. A palavra carecer, ela precisa ser compreendida por todos nós, porque carecer significa que por nós mesmos não somos capazes de nos salvar. Porém, carecemos da glória de Deus para que a gente, então, seja salvo. Romanos 6, 23 diz que o pecado traz a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, todo mundo que peca precisa sofrer a condenação da morte. É o que Romanos está nos dizendo, o apóstolo Paulo falando em Romanos. Então, mais do que nunca, nós precisávamos da cruz de Cristo. Precisávamos que Cristo nos substituísse na cruz, porque a cruz era o sinal da justiça. Tá? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aí está a chave da questão, meus amados, a justiça. É preciso fazer justiça. Mas, mais uma vez, a gente se pergunta, o que isso tem a ver com a glória de Deus? O que isso tem a ver com a glória de Deus? Porque é a glória de Deus que nos justifica, amados irmãos e irmãs. A glória de Deus nos justifica com o perdão de Deus, ou seja, não necessariamente o tribunal nos perdoa, mas o próprio Deus, que é o juiz, o supremo juiz desse tribunal, é que nos perdoa. Só que esse perdão custou muito caro ao Senhor. Então ele necessitava, resolver essa questão. O que eu quero dizer, meus amados, é que o pecado da humanidade trouxe um problema para a glória de Deus. E aí John Piper conta aquela história do rei Davi, para ele tentando ali ilustrar para que a gente possa compreender essa questão. Davi era rei, e como um rei, deveria estar na sua batalha, mas só que Davi, ele fica em casa, e lá no seu palácio, sem fazer nada, ocioso, ele vê Betseba tomando banho, aí se interessa por ela, como o rei manda chamar, todos obedecem, Betseba vai para o palácio, e lá eles têm uma relação sexual, só que essa relação sexual entre o rei Davi e Betseba era uma relação ilícita. Porque Betseba era casada. Então se tornou um adultério, uma relação ilícita. E todo pecado ele traz consequências, gera consequências drásticas na vida da humanidade. E também gera consequências para o próprio Criador. Então, o que aconteceu? A Betseba engravidou,
E o rei Davi precisava recuperar sua glória, porque se o rei não soubesse, até então estava oculto isso, mas a gente sabe, a própria palavra de Deus nos diz que nada fica encoberto nesse mundo. E aí, o Davi, com esse receio, né, de ser descoberto, e aí ele queria recuperar sua glória como rei, né, digamos assim, recuperar o seu prestígio como rei. Ele articula várias coisas para tentar fazer com que Urias tivesse uma relação sexual com a esposa em meio à guerra. Só que Urias não tem, porque existia um princípio entre os militares. Enquanto os companheiros estavam em batalha, nenhum deles que estivesse em casa poderia contrair a relação sexual. E aí, ele, como bom soldado, cumpriu esse princípio. Aí Davi tentou embriagar Urias, e foram várias tentativas até a última consequência, que foi mandar Urias para a morte, ou seja, matar Urias. Então a gente vê aqui que o rei Davi, para recuperar o seu prestígio, ou para não perder o seu prestígio como rei, ele manda matar. Tá? Só que aí, a gente lê lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, Deus revela a um profeta chamado Natã e manda um recado para Davi. Tá? Eu não vou aqui ler o texto, mas vocês podem ler depois. Esse texto ele conta uma história de que um homem rico tinha vários gados e um outro homem tinha apenas um gado, e ele recebeu uma visita e ele esse homem rico manda pegar a ovelha lá, o boi do cara que só tinha um boi, e mata e cozinha e assa para essa visita. E Davi fica indignado quando ouve essa história e diz que esse homem precisava ser punido e ainda, digamos assim, ressarcir o prejuízo 4 vezes mais. E o profeta Natã diz: pois esse homem é o Senhor. Claro que ali Davi ouviu a palavra, entrou em algum momento de desespero, reconheceu o seu erro, o seu pecado, pediu perdão e Deus perdoou. Presta atenção nisso, meus amados irmãos. A gente já está indo finalizando a nossa reflexão, e o que acontece? Eu gostaria que vocês se colocassem no lugar do pai de Urias, do soldado que foi morto. A gente viu que, se colocando no lugar do pai, né? Poxa, a sua nora foi abusada sexualmente pelo rei, o seu filho foi morto pelo próprio rei, e agora ele está impune. Deus perdoou o pecado do rei Davi. Isso, qualquer tribunal sério condenaria o rei Davi. Mas Deus perdoou o pecado do rei Davi, e que a gente sabe que ele se arrependeu do que ele fez. Tá? Só que aí gerou uma questão, meus amados irmãos. Se colocando no lugar do pai de Urias, certamente isso é uma suposição, tá? Ele poderia questionar Deus aí agora. Como Deus, então, resolveu essa questão? Primeiro, já está terminando, ou não? Está acabando, Diaconisa, o tempo? Ainda não. Falta 15 minutos. Ainda não, né? 15 minutos. É muito tempo. Muito tempo para a gente conversar ainda. Né? Então, primeira pergunta, como Deus, então, resolveu essa questão? Segunda pergunta, como Deus fez, então, para recuperar sua glória? Porque se Deus foi questionado, porque ele deixou impune o pecador, tá? Então a sua glória certamente entrou em xeque. O que foi que Deus fez? Justiça. Deus fez justiça. Ele entregou o seu único filho amado para morrer por nós. João 3,16. Foi essa atitude que Deus teve para recuperar a sua glória. A sua glória foi manchada pelo pecado da humanidade. E a gente vê a diferença aqui entre Deus e o rei Davi. O rei Davi, para recuperar a sua glória, ele mandou matar. E Deus, para recuperar a sua glória, digamos assim, ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos substituir na cruz do Calvário. E isso só me faz pensar uma coisa: o quanto Deus leva a sério a sua glória.
E essa foi a maior prova de que Deus leva a sério a sua glória, entregando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Irmãos, como eu disse, o pecado do homem profana a glória de Deus. E a nossa salvação, pela cruz do Calvário, além de nos garantir uma vitória que não merecíamos, que não conquistamos, mas ela restaura a glória de Deus de uma forma gloriosa. Então, a gente aqui responde o primeiro questionamento. Por que Deus, então, perdoa o pecado do homem e os deixa, né? Os deixa impune. Deus, ele não apenas recuperou, mas ele pagou um preço muito alto para recuperar a sua glória. Isso é a prova maior de que Deus leva muito a sério a sua glória. E aí eu não sei se o irmão Paulo está aí remontando na sua cabeça a canção que ele cantou. Temos DNA de adorador. Mas parece que muitas vezes nós esquecemos disso. E muitas vezes a gente até esquece de agradecer a Deus por ele nos deixar impune, por ele nos substituir lá para pagar o preço do pecado. Agora nós vamos para o segundo questionamento. O segundo questionamento, conforme o livro de Mateus, foi que as pessoas ficaram, assim, não só questionando, mas ficaram indignadas porque aquela mulher desperdiçou um perfume tão caro e quebrou um vaso também de grande valor para eles, né? Eles até questionaram que poderiam usar aquele dinheiro, né, aquele valor, para outras finalidades. E às vezes, e uma coisa eu vou dizer para vocês, eu sempre digo aqui na igreja, nem tudo que parece ser bonito é o que agrada a Deus. Nem tudo. Se você for olhar aí a história de Caim e Abel, parece que Caim deu uma oferta melhor para o Senhor, não foi? Uma oferta mais valiosa para o Senhor. Mas foi lá do final de tudo, né? E hoje Abel deu das suas primícias. Era como Deus quer. As coisas precisam ser feitas do jeito que Deus quer, não da maneira que nós queremos. Sabe, gente? Isso é muito importante. E aí, sobre essa questão de desperdiçar, de gastar altos valores, de dar o melhor que a gente tem para Deus, talvez essa mulher tenha sido aquela mulher lá que ia ser apedrejada e Jesus diz, vai, não peques mais. Não sei, alguns estudiosos fazem referência a isso e tal. E aí a gente precisa entender, né, se vale a pena ou não fazer o que aquela mulher fez para adorar a Deus. Porque Jesus foi convidado por um homem também que era pecador, um ex-leproso que Deus curou. E esse homem estava recebendo Jesus na sua casa e não deu as devidas honras que era comum dar aos grandes mestres. Ninguém estava na porta para receber Jesus, ninguém lavou os pés de Jesus, que era um mestre, e aquela mulher entra, porta dentro, e oferta um verdadeiro louvor que Deus se agradou, né? Jesus se agradou daquela oferta. E até entra num debate com os fariseus por causa disso. Mas a resposta, não sou eu quem vou dar. A resposta, se vale a pena dar o melhor para Deus, está em cada coração. Eu só quero ajudá-los lendo um texto lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Se você puder abrir a sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 31 apenas. Olha o que diz. Só um instante, gente. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando eu li isso aqui, eu já li outras vezes, é claro, mas desta vez na meditação, quando eu li, eu comecei a pensar um pouco em todos os meus sentimentos, pensamentos, em todas as minhas ações, todos os meus planos, se realmente estava agradando a Deus, né? Estava realmente glorificando a Deus. E aí me veio uma pergunta ao meu coração e eu quero dividir essa pergunta
com esta igreja presente. Primeiro, você ama amar a glória de Deus? É o seu coração que responde. Você ama amar a glória de Deus? Segunda pergunta. Qual o seu nível de interesse em glorificar a Deus? Qual o seu nível de interesse em glorificar a Deus? Você pode colocar numa escala de 1 a 10. Qual é o seu nível de interesse em glorificar a Deus? Eu quero finalizar, amados irmãos, com essas duas perguntas, mas também deixar uma reflexão aqui. Nós estamos vivendo dias de muitas incertezas. E a gente está assistindo aqui como se nós estivéssemos numa arena e vendo os gladiadores lá matar os mais humildes, matar uns aos outros. E a gente está vendo que parece que um monte de gente quer ser o salvador da pátria nesse momento. O salvador do mundo nesse momento. Mas o fato é que a gente está vivendo um dia de muitas incertezas. Os homens estão perdidos, nós estamos perdidos. Mas uma coisa eu aprendi esses dias. E isso está se apontando para essa finalidade, que é de glorificar a Deus. E a canção me chamou a atenção, dizendo que quando a gente chegar aí no céu, nós vamos adorar a Deus. O mundo só tem sentido se for para glorificar a Deus. Onde todo joelho debaixo da terra, no céu e na terra, glorifique o nome do Senhor. E que toda língua confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. Sabe? Então, a história da humanidade está caminhando para essa finalidade. De qualquer forma, somente isso nós temos como certeza. Como Paulo disse na sua canção, quando chegar nos céus, nós vamos glorificar a Deus. Então, por que não começar agora? Glorificar a Deus com toda a força do nosso ser. Glorificar a Deus com toda a consciência que existe aqui dentro de nós, com a nossa alma. A gente, em todas as coisas que nós formos fazer, façamos para a honra e glória de Deus Pai. É essa, a glória de Deus, é que deve abalizar a nossa vida. Em todos os sentidos e em todos os momentos. Amém? Então que o Espírito de Deus... Pode falar, irmão, pode falar. Pastor, quero que o senhor finalize e ore e dê a bênção. Tá bom. Pode ser? Pode sim, claro. Muito obrigado. Bendito Deus. Nada, eu que agradeço, viu? Bendito Deus e Pai soberano. Amém. Glória seja dada ao Senhor em todas as coisas, João. Amém. Bendito seja o teu nome. Nós entramos na tua presença através dessa oração, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Somente a Ele, glória e poder, glória e força seja dada. Então, Pai, não é mérito nosso, é mérito todo de Jesus Cristo. Pai bendito, obrigado por esta noite especial, por esta comunhão, mesmo através desta tela, Pai, a gente pôde ser agraciado pela comunhão dos irmãos, por tudo que escreveram aí no chat, por todo o louvor que foi entoado, por toda a atenção que foi dada a este momento, pela palavra do Senhor, Pai, por essa razão eu te peço que o Senhor possa não fazer morada apenas dessa palavra em nosso coração, mas mudar a nossa vida. Amém. Que possa acentuar a nossa condição, a nossa consciência, Pai, de quem nós somos. E nos deixar apaixonado, nos fazer cada vez mais apaixonado pela Tua glória. Que a gente tenha prazer dia e noite, em todos os segundos da nossa vida, em glorificar o nome de Jesus, em tudo que façamos, ó Pai. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos alertou sobre isso. A gente às vezes fica brigando por tanta coisa, Pai, e a gente deixa de se amar, a gente deixa de aproveitar e de glorificar o Teu nome, porque é isso que dá sentido real de viver. Então, que Teu Espírito Santo ajude esta igreja, Pai. Amém. Ajude a mim, aos meus familiares, a todos quantos ouçam a palavra do Senhor, possa aprender e gostar de glorificar o Teu nome. Em tudo que for fazer, refletir se está glorificando o Teu nome ou não. Se não estiver glorificando, deixamos de fazer.
mas se glorificar, façamos para a honra e glória do Senhor. Nos ensina assim, Pai. Na noite de hoje, a tua palavra, mais uma vez, ela encontrou corações abertos para recebê-la. E eu louvo o Senhor por isso. Pai, agora me ajuda a abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Ó igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, que o Senhor abençoe e guarde a sua igreja. E onde eles estiverem, eles sejam sal da terra e luz do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Que Deus continue lhe abençoando, viu, pastor? Cada dia mais. Te adorarei. Amém. Obrigado, querido. Te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém. Quero só agradecer, viu? Que Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua família, viu? Amém. Obrigado. Vamos orar o Pai Nosso, todo mundo junto? Vamos orar o Pai Nosso, todo mundo junto? Pai nosso, Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que todos tenham uma noite de paz. Amém. Obrigado. Meu celular estava atrasado. Por isso que eu comecei a cantar. Ele tá dando bênção. Foi.